Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou o Leandro Leite. Vamos com a análise fiel de Fluminense 3, Corinthians também 3. Peço para os amigos se inscreverem no canal da Rádio Coringão no YouTube, dê like e compartilhem aí o vídeo, comentem e também sigam as redes sociais da Rádio Coringão, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Só digitar Rádio Coringão e também acesse o site radiocoringão.com para você ficar muito bem informado de tudo que acontece no Corinthians. Bom, o Timão empatou diante do Fluminense por 3-3, jogo na noite de quinta-feira, válido pelo Campeonato Brasileiro, né? É o Corinthians retornando a campo após 10 dias de data FIFA, e nós tivemos momentos bem diferentes no jogo. No primeiro tempo, o Corinthians jogou muito bem, fez um primeiro tempo quase que perfeito. O Mano Menezes ele fez várias alterações em relação à equipe titular, né, que vinha jogando aí nos últimos jogos, começando com o Juliano, começando com o Juan Oliveira, começando com o Pedro, deixando o Wesley no banco, deixando o Renato Augusto no banco, enfim, o Fausto Vera voltando a ter chance como titular da equipe. E o Corinthians ele jogou muito bem no primeiro tempo, se defendeu muito bem, se mostrou bem organizado, né, naquela marcação-pressão que o clube até divulgou no seu canal oficial, né, nos treinamentos, uma parte, né, desse treino realmente para ajustar ali o sistema defensivo, e isso aconteceu no primeiro tempo, foi bem legal. O Corinthians defendeu muito bem, o Fluminense que teve mais a bola, mas não sabia o que fazer com ela, porque acabou ali, né, encontrando uma defesa muito sólida, uma defesa bem realmente bem postada, né? O Corinthians não deu espaços para a equipe do Fluminense e isso acabou, claro, ajudando a equipe a construir uma boa vantagem ainda na primeira etapa. O Roberto fez um belo gol para a equipe do Corinthians, ele teve até chance de fazer um outro gol, né? O Fluminense ali, a gente sabe que não dá chutão, eles gostam de sair tocando, então o Roberto recebeu a bola na pequena área, mas acabou desperdiçando. Corinthians vinha bem no jogo e aí no primeiro ataque de fato que o Fluminense ali conseguiu, conseguiram empatar o jogo com o Lima, né, acertando um chute dentro da área sem chances para o goleiro Cássio. Só que o Corinthians pouco tempo depois voltou a estar à frente no placar com o Yuri Alberto novamente. O André, se não me engano, foi o André, acabou ali se enroscando no meio-campo. O Michael tomou a bola dele, deu o passe para o Yuri Alberto e frente a frente com o goleiro Fábio, não perdoou e fez 2-0. Aliás, 2-1 para a equipe do Corinthians. E aí, quando parecia que o primeiro tempo fosse terminar com 2-1 para o Timão, o Coringão ainda conseguiu o mais um gol, né? Com o Fábio Santos, o Juan Oliveira foi derrubado dentro da área, o Fábio Santos, com muita categoria, fez 3-1. Então, o primeiro tempo foi praticamente perfeito e o Corinthians ele foi bem efetivo, né? Eficiente. Ele foi bem eficiente no primeiro tempo no ataque. No ataque. Foram três chutes no gol, finalizações no gol foram três e marcou os três gols. Ou seja, é um aproveitamento que qualquer equipe gostaria de ter. Porém, no segundo tempo, esse time bem organizado da primeira etapa não conseguiu repetir o mesmo desempenho. A equipe recuou bastante, é, assim, eu até achei natural, porque é difícil também você jogar numa marcação-pressão, ou seja, de uma forma tão intensa, durante os 90 minutos. Evidentemente que a equipe não aguenta, não consegue. E o Corinthians não conseguiu isso no segundo tempo. No segundo tempo foi um time longe de ser aquele time bem organizado da primeira etapa. A equipe sofreu bastante, não teve a posse de bola, porque assim, no primeiro tempo, o Fluminense tinha a bola, tentava atacar, mas o Corinthians sempre perigosamente respondia nos contra-ataques. E os contra-ataques do Corinthians não conseguiu ter no segundo tempo. Foi um jogo ataque contra a defesa. O Corinthians praticamente não passou do meio-campo no segundo tempo, e aí, infelizmente, acabou sofrendo
um empate. Aí a equipe, né, passou a dar espaços, o que não aconteceu no primeiro tempo. O Fluminense ficou bem à vontade e finalizou bastante, né? Até pô, o título do site, no site eu coloquei, né? O primeiro tempo o Corinthians evoluiu, mas no segundo tempo foi um segundo tempo de Luxemburgo. Por que que eu disse isso? Porque fez lembrar, por exemplo, o jogo contra o Estudiantes, onde o Estudiantes, né, pressionou bastante. Só que a diferença é que o Estudiantes atacou todo o jogo dessa forma. O Fluminense não, o Fluminense, né, no segundo tempo. E aí o Corinthians acabou não resistindo à pressão. O Mano Menezes até tentou ali, né, mudar a equipe, não satisfeito porque a equipe não tinha a bola. Então ele colocou o Renato Augusto no lugar do Juliano, que para mim foi abaixo, colocou o Romero para tentar prender um pouco mais a bola no campo de ataque, mas sem sucesso. Aí colocou o Rony para porque justamente ele dava espaços, então com o Rony a ideia era de não dar, né, esses espaços para a equipe do Fluminense, porque o Rony é um jogador que marca bem, um jogador de marcação. Assim, tem gente que fala, ah, mas o Rony, e aí critica o Rony. Ok, tecnicamente não é um jogador brilhante, mas um jogador que pode ser útil. Né? Aí tem do Rony, o Fausto Vera, então a ideia era realmente tentar ali congestionar para que o Fluminense não, né, tenha tantos espaços no jogo, mas isso, infelizmente, nessas mudanças não surtiram efeito. O Fluminense continuou crescendo no jogo, fez o segundo gol e depois conseguiram o gol de empate, né? Então, assim, é o Corinthians nessa fase de reconstrução e tentar reconstruir durante a temporada é complicado, ainda mais quando a temporada já está se caminhando para a reta final. E enfrentamos, né, amigos, um time que está na final da Libertadores, um time que já joga junto já há um bom tempo, um bom time. Tem a questão fora de casa também, né? Que o Corinthians, quando joga fora de casa, né? Não ia bem, dificilmente conquistava alguma coisa. Conquistou esse ponto graças ao ótimo primeiro tempo. Então, o sentimento é um empate com sabor de derrota, porque a equipe vencia por 3-1, mas pelo bom primeiro tempo, pelo ótimo primeiro tempo contra o Fluminense, né? Dessa evolução que teve no primeiro tempo, aí faz com que nós, torcedores, fiquemos esperançosos, né, de que dias melhores virão. E esse dia já tem que ser o próximo domingo contra o América, lanterna do campeonato, jogo na nossa casa. O Corinthians precisa vencer de qualquer jeito, né? Uma vitória vai dar uma aliviada, porque nessa briga aí contra o rebaixamento vamos ter confrontos diretos, como por exemplo Internacional e Santos lá no Beira-Rio, né? Então o Corinthians vencendo, ele se distancia aí, né? Das duas equipes, inclusive, pode de repente ganhar aí alguma posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Então é isso, amigos. Corinthians fez um ótimo primeiro tempo, segundo tempo não conseguiu repetir o desempenho, acabou sofrendo o empate. Torcer para que nos próximos jogos o Corinthians é, faça bons jogos como foi no primeiro tempo. E claro que ele consiga permanecer, né, no jogo com esse ritmo para não ser surpreendido como foi contra o Fluminense. Então, Corinthians e América Mineiro, o jogo do próximo domingo na Neoquímica Arena, às 18h30, válido pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão, e vai Corinthians!